Presidente Jair Bolsonaro rompe o silêncio. Não comenta resultado das urnas, mas diz que vai cumprir Constituição. Vice Geraldo Alckmin vai coordenar a equipe de transição do governo Lula. Caminhoneiros não encerram protesto contra a derrota de Jair Bolsonaro. Paralisação do transporte rodoviário começa a provocar falta de itens como gasolina. Pela primeira vez na história, neve cai na Serra de Santa Catarina em um mês de novembro. Na quinta eleição em 4 anos, Benjamin Netanyahu deverá voltar ao comando do Parlamento de Israel. Estudante norte-americano desenvolve motor revolucionário que não polui tanto o ar. E um estudo mostra que acordes musicais podem melhorar a situação de quem sofre com pesadelos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de 44 horas, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio desde o final das eleições de domingo. Não reconheceu a derrota nem cumprimentou o vencedor, mas garantiu que vai cumprir a Constituição. O presidente se apresentou como líder de uma direita que surgiu das urnas com D maiúsculo. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Os ministros também consideraram positivo que, ao se referir aos métodos da esquerda, que não devem ser os mesmos da direita, o presidente estava fazendo uma crítica ao bloqueio das rodovias brasileiras. Os caminhoneiros mantiveram os protestos contra a vitória de Lula pelo 2º dia seguido em vários estados. Em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, um advogado foi preso ao atirar contra manifestantes depois de furar um ponto de bloqueio na BR-060. O STF determinou o imediato desbloqueio das rodovias brasileiras e autorizou que a Polícia Militar atue junto com a PRF para liberar o trânsito em todos os pontos de interdição, inclusive nas rodovias federais. Se a medida for descumprida, o motorista poderá ser preso em flagrante e ser multado em até R$100 mil. O STF entendeu que houve omissão da Polícia Rodoviária Federal e, por isso, determinou que, se a decisão for descumprida, o diretor-geral da PRF deverá ser afastado das funções e preso.
O STF entendeu que houve omissão da Polícia Rodoviária Federal e, por isso, determinou que, se a decisão for descumprida, o diretor-geral da PRF deverá ser afastado das funções e ser preso em flagrante. Na manhã desta terça-feira, a PRF chamou a imprensa para apresentar um balanço das ações de desobstrução das rodovias. O diretor-geral não estava presente. Segundo a PRF, ele teve uma reunião com o ministro da Justiça, Anderson Torres. A PRF informou que os estados com mais pontos de bloqueio são Santa Catarina, Pará e Mato Grosso. No ápice dos bloqueios, na tarde de segunda-feira, foram registrados 420 pontos de interdição. Um gabinete de crise foi montado para acompanhar o caso. Mais de 100 multas foram emitidas a caminhoneiros e 182 autuações de trânsito foram aplicadas até o fim da noite de ontem. Os manifestantes estão juntamente com suas famílias, certo? Com filhos, senhoras, mulheres, pessoas de idade. Então, a gente tem que atuar de uma forma coordenada, firme, mas coordenada. Então, é preciso, sim, ter um protocolo bem definido, certo? Que envolve, inclusive, a medida administrativa, como, por exemplo, as autuações, que elas podem variar de R$5.000 até R$17.000, certo? Hoje mesmo e ontem mesmo já foram aplicadas diversas autuações. Aquelas pessoas, aqueles manifestantes que estejam nesses pontos obstruindo, prejudicando o direito de ir e vir, eles poderão ser autuados em até mais de R$5.000, de acordo com o Código de Trânsito. E aquelas pessoas que estão dando a logística, organizando esses bloqueios, elas podem ser autuadas, desde que flagradas, até um pouco mais de R$17.000. A diretoria da PRF também informou que a corporação não está colaborando com a manifestação e que os policiais flagrados em vídeos dando apoio aos manifestantes serão investigados. Qualquer desvio de conduta de um agente que esteja em campo vai ser apurado aqui pela nossa corregedoria. A corregedoria da PRF não participa do planejamento das ações, né? Ela acompanha as ações, a legalidade das ações, da própria instituição e de seus servidores. Neste acompanhamento, nós observamos que nenhuma ordem foi dada no sentido de que servidores não deixassem de cumprir o seu papel. Neste sentido, nós autuamos, como já afirmei, autuamos processos disciplinares e esses servidores responderão, né? Terão a oportunidade, claro, de se defender, mas responderão ao procedimento para explicar o que aconteceu nesses fatos específicos. A PRF afirmou que convocou todos os policiais que estavam de férias e folga para reforçar a atuação nas estradas e acabar com os bloqueios com rapidez. Em Santa Catarina, as manifestações já afetaram a distribuição de vacinas, levaram à suspensão de viagens de ônibus e a falta de combustíveis foi registrada em diversos postos pelas cidades. A repórter Michele Veiga traz mais informações para a gente direto de Criciúma. A manifestação aqui em Santa Catarina continua. São 40 pontos de paralisação nas rodovias estaduais e federais do estado. Embora na tarde desta segunda-feira uma reunião tenha sido realizada em Florianópolis com o gabinete de crise do estado, envolvendo Polícia Rodoviária Federal, polícia também estadual, enfim, todas as esferas de segurança do estado, nada ainda foi resolvido. Já tem um decreto do governador Carlos Moisés impedindo o bloqueio das estradas, mas o que a gente observa é que ainda nada aconteceu. Os manifestantes continuam bloqueando as principais vias de acesso ao estado. Essa situação já fez com que as vacinas que teriam que ser distribuídas no último dia do mês, ontem, segunda-feira, acabaram aí paradas na DIV em Florianópolis e os municípios não receberam seu quantitativo mensal para estar vacinando a população. Outra situação que está acontecendo é a falta de combustíveis. Como a gente já tinha avisado aqui, o estado catarinense sofre com essas paralisações. Em Santa Catarina, há filas nos postos de combustíveis desde ontem à noite e muitos municípios já não têm mais gasolina comum, alguns ainda têm a gasolina aditivada, alguns também não têm nem mais álcool. Aqui em Criciúma, da onde nós estamos falando, inclusive o prefeito já determinou via decreto que os carros oficiais só saem em medida de emergência devido à contenção de combustíveis. As filas nos postos estão quilométricas em várias cidades, como eu já frisei, muitas cidades, as menores principalmente, não tem mais combustível para vender.
A situação, então, em Santa Catarina é que os bloqueios continuam. Está cada vez mais complicada a passagem de alguns produtos. Já há relatos de insumos hospitalares terem ficado trancados nas rodovias, o que adiaram aí algumas cirurgias importantes nos principais hospitais aqui de Santa Catarina. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação, lembrando que já há um decreto estadual pedindo o fim da paralisação aqui no estado. Para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E também por causa das manifestações e bloqueios feitos por caminhoneiros, aeroportos começaram a ser impactados. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. O alerta é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. A entidade avalia que, caso os bloqueios feitos por caminhoneiros em estradas e rodovias de várias partes do país permaneçam, poderá haver desabastecimento de combustível, o que pode gerar um grande impacto à malha aérea. Além de prejudicar as atividades essenciais, como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas, as manifestações podem dificultar a chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos. A ABAR recomenda que todos se atentem à situação das vias e que busquem se deslocar com bastante antecedência. Aqui em São Paulo, os bloqueios feitos por caminhoneiros nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos já causaram o cancelamento de dezenas de voos. E não é só isso. Além dos combustíveis, o fornecimento de remédios e alimentos também podem ser afetados. A Associação Brasileira de Supermercados afirmou no início da noite de hoje que 70% dos supermercados registram problemas de abastecimento no país. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, pediu apoio ao presidente Jair Bolsonaro sobre as dificuldades enfrentadas pelos donos de supermercados. Segundo o comunicado, algumas regiões do estado de São Paulo relatam falta de itens do setor de frutas, verduras, legumes e açougue. Os protestos também afetam pequenos negócios que têm relatado dificuldades. Na CEAGESP, o maior entreposto de abastecimento de hortifruti granjeiros do país, já se percebe algumas reduções nos fluxos de caminhões. Por outro lado, a situação ainda está longe do risco de desabastecimento, uma vez que toda segunda-feira, normalmente, há uma grande entrada de produtos. Contudo, se por algum acaso as paralisações das rodovias continuarem, frutas, legumes e verduras que vêm diretamente do interior podem ser perdidas por estarem paradas nos bloqueios. Existem atrasos na entrega de combustíveis em estados como Acre, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A situação, além de possivelmente levar ao aumento de preços, coloca em risco diversos serviços essenciais, como prestação de socorro e atuação das forças de segurança pública. As manifestações também bloquearam uma carga com 520 mil ovos, que seriam usados para a produção de imunizantes contra a gripe, vindo de Jundiaí. A carga, segundo o Butantan, foi escoltada pela Polícia Rodoviária Federal até o Instituto, mas não se sabe se serão utilizados. Até o momento, a indústria de pneus, calçados e eletroeletrônicos não registraram dificuldades. E a equipe de transição do governo federal deverá ser nomeada e começará a se reunir na próxima quinta-feira. Hoje foi anunciado que o nome do coordenador do grupo, que será o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será ele e sua equipe de 50 pessoas que receberão as informações relevantes para a manutenção das políticas públicas e outras ações do atual para o futuro governo. Hoje de manhã, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ele se colocou à disposição para ajudar na transição. E veja a seguir, IBGE adia mais uma vez a conclusão do censo deste ano. E ainda, Elon Musk decide assumir o contrato total do Twitter.
Terminou hoje a proibição de prisão, exceto em caso de flagrante. A determinação do Tribunal Superior Eleitoral em função do segundo turno deixou de valer às 5 da tarde. A determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que permitia a prisão ou detenção de eleitores apenas em casos de flagrante delito, começou a valer em 25 de outubro por causa do segundo turno das eleições. Além do flagrante, a imunidade eleitoral também condicionava a prisão por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. A norma do TSE segue o Código Eleitoral, que determina que 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhuma autoridade pode prender qualquer eleitor se não houver flagrante. O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 178 prisões e 685 crimes eleitorais até a noite de domingo. Foram 191 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo de voto, 129 registros de boca de urna e 33 de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral. Mais de R$30 mil em dinheiro foram apreendidos e foram registradas ainda 9 ocorrências de compra de votos. Corrupção eleitoral, 2 no Amazonas, 2 em Santa Catarina e 1 em Alagoas, Maranhão, Paraná, Sergipe e em São Paulo. Mais de R$30 mil em dinheiro foram apreendidos e foram registradas também 9 ocorrências de compra de votos, corrupção eleitoral. 2 no Amazonas, 2 em Santa Catarina e 1 em Alagoas, no Maranhão, Paraná, Sergipe e outra em São Paulo. Os preços atualizados de venda de gás natural transportado e distribuído por dutos terão redução média de 5% em reais por metro cúbico com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles prevêem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre, de acordo com a empresa, o petróleo teve queda de 11,5%, além da depreciação de 6,5% no câmbio, o que significa que a quantia em reais para se converter em $1 aumentou 6,5%. A Petrobras destacou ainda que o preço final do gás natural ao consumidor não é definido somente pelo preço de venda da companhia. As margens das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, dos postos de revenda, entram nas contas, como também os tributos federais e estaduais. O preço médio do litro da gasolina subiu pela terceira semana seguida nos postos de todo o país. Os dados da Agência Nacional de Petróleo dão sinais de estabilização nos preços dos combustíveis após semanas consecutivas de forte queda. Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis apontaram que o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela terceira semana consecutiva. Na semana de 23 a 29 de outubro, o valor médio avançou de R$ 4,88 para R$ 4,91, uma alta de 0,6%. O aumento também foi percebido no litro do etanol hidratado, que passou de R$ 3,54 para R$ 3,63, um avanço de 2,54% na semana. Essa é a quarta alta seguida no preço do combustível após 5 meses de queda. Já o diesel teve uma queda sensível, de 0,45%. O preço médio do litro recuou de R$ 6,59 para R$ 6,56. Vale lembrar que a Petrobras pratica a paridade internacional como política para a composição de preços. O modelo determina que a estatal cobre, ao vender combustíveis para as distribuidoras brasileiras, os preços compatíveis com o que são praticados no exterior. Segundo os últimos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o diesel está com uma defasagem média de 6% e a gasolina de 8%. Os preços dos combustíveis tiveram sucessivas quedas. Isso se dá por conta de um recuo nos preços do petróleo no mercado internacional, além do efeito da limitação do imposto sob circulação de mercadorias e serviços,
medida adotada pelos estados após sanção do projeto que criou um teto de 17% e 18%, dependendo da localidade, para o imposto sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, que passaram a ser classificados como essenciais e indispensáveis. No mercado financeiro, com investidores focando a agenda fiscal do próximo governo e em meio a expectativas de que o Banco Central dos Estados Unidos vá desacelerar o ritmo de aumentos dos juros em dezembro, o dólar fechou em queda de 0,91%, cotado em R$ 5,11 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,77%, aos 116.928 pontos. E a Petrobras revelou hoje que recuperou mais de 6 bilhões de reais referentes aos casos de corrupção encontrados pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Só nos últimos 3 meses, recebeu 439 milhões de reais de empresas e ex-executivos que fecharam acordo pela participação no esquema de desvio de recursos da estatal. 23 milhões de brasileiros poderão ter desconto de até 100% na conta de luz este mês. Para isso, é preciso estar enquadrado nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica, que é um programa do governo federal. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nas casas classificadas na subclasse residencial de baixa renda, moram famílias inscritas no cadastro único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, tendo direito ao desconto. De forma excepcional, uma casa habitada por família inscrita no CAD único e com renda mensal total de até R$ 3.600. E cada morador não pode receber mais do que R$ 606. O programa é voltado aos quilombolas ou indígenas e os descontos variam de 10% até 100%. Para ter direito, é preciso que algum membro da família tenha algum tipo de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso contínuo de aparelho que demande consumo de energia elétrica. A tarifa também pode ser paga a moradores idosos acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, que já receba o benefício de prestação continuada, o BPC, da assistência social. Para receber, é preciso ter o cadastro único e ter os dados de todos os membros da família atualizados. Esse procedimento pode ser feito pelo portal gov.br ou pelo aplicativo do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. E mais uma vez o IBGE adiou a conclusão do censo deste ano. Por outro lado, o Instituto prometeu ao Tribunal de Contas da União que os dados serão entregues até o dia 28 de dezembro. O anúncio foi feito pelo diretor de pesquisas do IBGE, Simar Azeredo. Segundo o diretor, está faltando 1/3 do censo para ser concluído. Até o dia de hoje, foram contados 136 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 63% da população, que atualmente é estimada em 215 milhões de pessoas. A coleta dos dados do Censo Demográfico 2022 só deve terminar em meados de dezembro, mas será concluída a tempo para que o TCU divulgue os totais de população por município, que são a base para a divisão dos recursos do Fundo de Participação. Tradicionalmente, a coleta dos dados leva 3 meses e começa no dia 1º de agosto. Em 2010, a primeira divulgação dos dados concluídos ocorreu no dia 4 de novembro. Como o censo 2022 começou na mesma data, a previsão era de encerramento no final de outubro. Diante dos atrasos, no entanto, o IBGE já havia anunciado a prorrogação do prazo para o início de dezembro. Agora, estende a previsão para o fim do mês. Após a compra do Twitter no dia 27 de outubro por 44 bilhões de dólares, as mudanças dentro da gigante das redes sociais já começaram a ser feitas por Elon Musk na parte estrutural. Nesta terça-feira, o bilionário dissolveu o conselho da empresa para ser o único diretor e alterou o rumo da plataforma em relação a planos de assinatura e de monetização. Musk sempre teve a intenção de assumir o cargo de diretor único, sob os termos do acordo de negociação.
Logo no primeiro dia, o novo proprietário do Twitter imediatamente demitiu os principais executivos. A dissolução do conselho foi divulgada em um arquivamento de valores mobiliários mais amplo que especificou outras formalidades como parte do fechamento do negócio, incluindo o pagamento da dívida sob um contrato de crédito rotativo. Além disso, Musk levou 53 engenheiros de suas outras empresas para atuarem na rede social. No total, 50 deles foram transferidos da Tesla e trabalhavam na área de piloto automático da empresa. Os nomes trazidos por Musk são de pessoas de confiança em quem ele acredita que colocarão em prática novas atualizações para a plataforma. A Organização Internacional do Trabalho publicou um relatório sobre as condições dos trabalhadores das obras para a Copa do Mundo no Catar. A falta de pagamento de salários foi um dos principais motivos de reclamação. O número de reclamações mais que dobrou, com mais de 34 mil queixas entre outubro de 2021 e outubro de 2022, graças ao lançamento no ano passado de uma plataforma digital de denúncias que contém um canal anônimo. A OIT pediu para que o Catar trabalhe para respeitar as normas internacionais do trabalho. O documento acrescenta que mais de 10 mil casos foram enviados aos tribunais trabalhistas, que na maioria deles decidiram em favor dos trabalhadores. O relatório também observa que o número de trabalhadores atendidos por problemas relacionados ao calor do verão na região caiu com a adoção de novas normas em 2021. As clínicas para trabalhadores atenderam 351 pessoas durante o último verão, abaixo dos 620 em 2021 e 1.520 no ano anterior. O Catar foi muito criticado pelas condições para os trabalhadores nas obras para a Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro. Entre 2018 e 2020, o país adotou reformas na legislação trabalhista depois de críticas recorrentes de sindicatos e ONGs internacionais sobre o desrespeito aos direitos humanos, em particular dos trabalhadores migrantes. A OIT destaca que, apesar dos temores de que as reformas sejam abandonadas depois da competição, o governo declarou que a Copa do Mundo não era a linha de chegada e que as reformas integram o programa de diversificação da economia do país. A agência vai permanecer no Catar até 2023 e o governo solicitou oficialmente que a OIT estabeleça uma presença mais permanente em Doha. E a seguir, Benjamin Netanyahu deve voltar ao comando do parlamento de Israel. E pela primeira vez na história, a neve cai em um mês de novembro na Serra Catarinense. Pela primeira vez na história, caiu neve na Serra Catarinense, mas tem um detalhe. O fenômeno foi registrado às 8h30 da manhã, mas neve, que eu digo, nessa época do ano, viu? Dia 1º de novembro ficará marcado na meteorologia. A neve chegou em Santa Catarina. O fenômeno ocorreu no Morro da Igreja, considerado um dos pontos mais altos do estado, localizado entre as cidades de Urubici, Bom Jardim da Serra e Orleans, na Serra Catarinense. Também houve registro de chuva congelada na cidade de São Joaquim. Segundo o climatologista Peter Choi, é a primeira vez que neva em Santa Catarina, no mês de novembro, desde que se há registros dos fenômenos. Há registros de neve em 3 de outubro de 1999, no município de São Joaquim. E o frio deve continuar no estado. E o bacana é que confirmou a previsão. Infelizmente é ruim para a agricultura, mas a gente fica muito contente por poder informar com antecedência um episódio que vários agricultores, vários fruticultores, hortifrutigranjeiros conseguiram se prevenir. Claro que agora tem o frio mais severo, que é amanhã. Amanhã pode chegar de 0 a -4, -5 graus no topo da Serra Catarinense. E já aqui no oeste do estado, de 0 a 5 graus, 0 nas baixadas e vales com formação de geada e 5, 6 nas áreas de topo. E o domínio do sol e poucas nuvens fica presente tanto nessa
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do oeste aos Planaltos. A menor temperatura registrada nesta terça-feira em Santa Catarina foi aonde nevou, lá no Morro da Igreja, com menos 0,4 graus, de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Houve municípios catarinenses que marcaram 0 grau, como Urubici, Rio das Antas e São Martinho, entre outros. E em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde geralmente é usado muito ventilador e ar-condicionado durante a maior parte do ano, a temperatura também caiu na primavera. Depois de semanas de calor intenso, muito tereré e água gelada, o douradense está experimentando uma sensação bem diferente. Frio em pleno final de ano. Não esperava. Muito frio hoje. Muito frio. Mas foi, por um lado foi bom, um friozinho, porque estava muito calor. Tempo louco, né? Porque domingo estava um calor, né? Tá um clima legal, pô. Já vi em setembro, mas frio em novembro não. As coisas estão mudando realmente. Aqui em Dourados, o mês de novembro começou atípico, com queda brusca na temperatura. Os termômetros registraram no início da manhã temperatura mínima de 10 graus e a máxima não deve ultrapassar os 23 durante todo o dia. E a onda de frio deve continuar durante toda a semana no município. De acordo com o Climatempo, a quarta-feira deve ser ainda mais gelada. A temperatura mínima prevista é de 7 graus, com máxima de 21. Na quinta-feira, os termômetros devem registrar 11 e 24 graus. Na sexta, 12 e 23. Já no final de semana, 14 e 28 graus, tanto no sábado quanto no domingo. O Ministério da Saúde recomendou a vacina da Pfizer em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A nota técnica da pasta reforçou a eficácia do imunizante na prevenção de casos graves da Covid-19. O esquema de imunização tem 3 doses. O intervalo entre as 2 primeiras deve ser de 4 semanas. Já a terceira dose deve ser aplicada após pelo menos 8 semanas da segunda. A pasta ressaltou a eficácia e segurança do imunizante nessa faixa etária, lembrando que outros países também a utilizam. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso dessa vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade em 16 de setembro. Segundo o Ministério, esse imunizante pode ser aplicado com as demais vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, o risco de desenvolver casos graves da Covid diminui quando menor a idade. Mas em crianças menores de 2 anos, o risco aumentou. A pasta informou que, desde o início da pandemia, foram confirmados cerca de 1.500 óbitos por Covid-19 em crianças menores de 2 anos de idade e mais de 25 mil internações em todo o país. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje um comunicado que mantém o nível de alerta sanitário máximo para a varíola dos macacos, apesar de uma queda acentuada no número de casos na Europa e nas Américas. O Comitê de Emergências da OMS afirmou que, apesar do progresso no combate aos surtos, os motivos de preocupação permanecem devido a novos contágios em alguns países. O comunicado também destaca a falta de meios de diagnóstico e tratamento nos países pobres e o perigo de estigmatizar as populações de risco. A pasta classificou a doença como uma emergência de saúde global em julho deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil totalizava 9.227 casos confirmados da doença e 5.054 suspeitos, até o último dia 31 de outubro. As pesquisas de boca de urna deram vitória a Benjamin Netanyahu na 5ª eleição legislativa de Israel nos últimos 4 anos. 2 campos, representados por cerca de 40 listas, disputaram o voto proporcional. Um a favor da volta do poder de Benjamin Netanyahu, julgado por corrupção, e o outro que quer manter no poder uma jovem coalizão heterogênea liderada pelo centrista Yair Lapid. 6.800.000 eleitores israelenses estavam aptos a votar. Um total de 120 assentos estão em disputa no parlamento israelense, sendo a maioria fixada em 61 membros eleitos. O bloco conservador liderado pelo líder do Likud, conhecido entre os seus apoiadores por Bibi,
enfrenta a coalizão de Yair Lapid, 58 anos, primeiro-ministro de Israel desde julho, pelo partido Yesh Atid. Lapid pretende continuar sua ação à frente de um governo que reúne partidos de direita, de centro, de esquerda e um partido árabe. Aos 73 anos, Netanyahu é o chefe de governo mais longevo da história do Estado de Israel e tenta reunir uma maioria de 61 deputados entre as 120 cadeiras do parlamento com seus aliados, ultra-ortodoxo da extrema-direita, que pode virar a terceira força partidária do país. As pesquisas de intenção de votos atribuem ao bloco de direita contra 56 para Lapid e seus aliados. E na Europa, a Rússia voltou a bombardear áreas residenciais no sul da Ucrânia. Mísseis russos foram lançados contra Mykolaiv, uma importante cidade portuária no sul da Ucrânia. Um prédio residencial desabou parcialmente e o corpo de uma mulher foi encontrado nos escombros. Uma escola também foi atingida. Ontem, a Rússia lançou 55 mísseis contra cidades ucranianas, mirando a infraestrutura civil. Vladimir Putin classificou o ataque como resposta à operação com drones à frota russa na Crimeia. O fornecimento de água e energia elétrica foi restabelecido hoje na região de Kiev, um dia depois de ataques russos que provocaram cortes em larga escala no abastecimento. Os ataques contra infraestruturas ucranianas deixaram 80% dos moradores da cidade sem água e 350 mil residências sem energia elétrica. Autoridades afirmam que os bombardeios do último mês destruíram quase um terço das centrais de energia elétrica e pediu à população para economizar eletricidade na medida do possível. Na área diplomática, Turquia e ONU prosseguem com os esforços para que a Rússia volte a integrar o acordo para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. A Rússia anunciou no fim de semana a suspensão da participação no acordo e advertiu sobre o perigo de manter as rotas no corredor sem a aprovação de Moscou. E a Rússia acusou o Reino Unido de dirigir e coordenar as explosões que provocaram vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico. De acordo com o Kremlin, o serviço de inteligência russo tem provas que sugerem que o ataque foi planejado por especialistas militares britânicos. Moscou disse que a sabotagem nas estruturas do gasoduto foi um ataque terrorista e que o governo vai refletir sobre as medidas que devem ser adotadas. As acusações foram feitas pelo exército russo, mas só foram divulgadas após um ataque com drones ucranianos contra a frota russa no Mar Negro, na Crimeia. A defesa britânica denunciou as afirmações como falsas e disse que o objetivo de Moscou é desviar a atenção. No fim de setembro, foram detectados 4 grandes vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2. As inspeções submarinas preliminares reforçaram as suspeitas de sabotagem, porque os vazamentos surgiram a partir de explosões. Os gasodutos Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas, que foi agravada pela decisão de Moscou por cortar o abastecimento para a Europa. A empresa americana SpaceX lançou para o espaço o foguete mais potente do mundo nesta terça-feira. A missão, chamada de USSF-44, partiu do Centro Espacial de Kennedy, no estado americano da Flórida, por volta das 10h40 da manhã, pelo horário de Brasília. O foguete decolou com uma carga de Força Espacial Americana na bagagem, incluindo um satélite chamado Tetra 1. Poucos minutos depois da decolagem, os 2 propulsores do foguete voltaram a aterrissar na Terra. A seção central da nave não será recuperada. O superfoguete Falcon Heavy voou pela primeira vez em um teste no ano de 2018, quando transportou um automóvel da Tesla do magnata Elon Musk, proprietário das 2 empresas. A SpaceX atualmente tem 2 foguetes operacionais. O primeiro é o Falcon 9, usado para transportar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional ou para lançar os satélites das constelações SpaceX, que fornecem internet do espaço.
O segundo é o próprio Falcon, que foi lançado no dia de hoje, que é o terceiro voo operacional e comercial usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas ou para órbitas mais distantes. O foguete é capaz de transportar até 64 toneladas para a órbita da Terra. E a seguir, estudante norte-americano desenvolve motor revolucionário que não polui tanto ar. E veja também, estudo mostra que acordes musicais podem melhorar a situação de quem sofre com pesadelos. Em Mato Grosso do Sul, uma nutricionista douradense foi premiada por trabalho no Banco Municipal de Alimentos. O programa desenvolvido beneficia pequenos produtores da cidade e região, além de entidades. Legumes, frutas e verduras fresquinhas direto do produtor para a mesa de inúmeras famílias douradenses que estão em situação de vulnerabilidade social. É constituído por lei, né? A princípio tem que se dizer isso, né? A prefeitura cria esse banco de alimentos e nós, como Secretaria da Agricultura, somos os que coordenam esses programas dentro desse contexto aí. O município ele tem que ter esse foco, né? Existe a assistência social da prefeitura, existe uma secretaria para isso, que também faz um trabalho de assistencialismo, aquilo que é necessário, né? Atualmente, 11 entidades são beneficiadas aqui em Dourados pelo programa. Semanalmente, são entregues cerca de 2 toneladas de alimentos, entre frutas, legumes e verduras. Os alimentos são entregues de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da demanda. São mais de 80 pequenos produtores de Dourados e região cadastrados no programa. O foco principal e o volume maior de produtos é da agricultura familiar, das pequenas propriedades. Para você ter uma ideia, desde que a gente assumiu aqui o ano passado, nós já compramos, através do programa de aquisição de alimentos, 94 toneladas de hortifruti. Esses alimentos eles são direcionados para as entidades que são cadastradas aqui, que atendem um perfil, né? E hoje são 11 entidades aqui na cidade, que essas entidades atendem lá 2.500 pessoas em números redondos, né? Então esse volume todo ele é colocado semanalmente, tá? Para essas entidades que vão fazer o seu destino. Nesta área, os alimentos são todos separados, pesados e selecionados. Tudo passa pelo controle da Ana Paula, que é a nutricionista responsável pelo programa Banco de Alimentos. Ela, inclusive, foi a vencedora do prêmio Eliette Salomão Tudisco, que é realizado pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, que engloba as cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo, na categoria Nutrição em Saúde Coletiva. O nutricionista ele tem um papel fundamental aqui no Banco de Alimentos. A gente pega todos os alimentos que a gente recebe e faz a distribuição para aquelas entidades que são cadastradas no nosso banco. E para serem cadastradas no banco, ela tem que cumprir algum requisito, né, para poder estar recebendo esses alimentos que podem ajudar na complementação da alimentação dessas instituições que atendem a uma população que estão em estado de insegurança alimentar, né, que são vulneráveis. Então, o nosso trabalho contribui, ajuda com todos eles, né, numa melhoria de qualidade de vida. A temporada de cruzeiros, que só termina em maio, deverá ser maior do que a do ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, o impacto econômico das viagens de navios pelo país poderá chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor injetou na última temporada, entre 2021 e 2022, 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia brasileira, cerca de 154% a menos que o previsto para este ano. Houve ampliação na quantidade de leitos ofertados de 530 para 780 mil. Serão 9 embarcações envolvidas em 184 roteiros e 724 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este. Nesta terça-feira, o estado do Rio de Janeiro recebeu o primeiro grande navio da temporada. São esperadas 500 mil pessoas no porto até o fim dessa temporada. Ao todo, 37 cruzeiros passarão pelo Rio, destes 26 são internacionais.
Um norte-americano de apenas 17 anos criou um motor sustentável para carros elétricos. O projeto foi apresentado em uma feira internacional de ciência e engenharia dos Estados Unidos e levou a premiação de $75 mil. A descoberta pode revolucionar o mercado de carros elétricos. Diferente dos motores usados nos dias de hoje, ele quis inovar e buscou unir mecanismos mais ecológicos e também mais amigáveis para o bolso. Para isso, Robert utilizou um motor sem ímã semelhante aos presentes em carrinhos de kart, que, embora pequenos, podem ultrapassar os 110 km por hora. Mas como esses motores não têm força suficiente para alimentar um veículo elétrico, Robert aperfeiçoou o instrumento e criou um protótipo com mais força rotacional e eficiência do que já existem. O trabalho dele durou mais de um ano. Durante todo esse tempo, ele utilizou cobre, peças plásticas feitas em uma impressora 3D, fios de cobre, um rotor de aço e também um laser para realizar as medições dos motores. Atualmente, os motores com ímã são os mais utilizados. Com isso, a extração desses materiais causa prejuízo ao meio ambiente. Segundo Robert, materiais de terras raras em motores elétricos existentes são um fator importante que prejudica a sustentabilidade dos veículos elétricos. Ele também afirmou que o seu grande sonho é ver sua invenção ajudando o mercado de veículos elétricos. Com o valor recebido pela premiação, o jovem inventor vai dar continuidade ao processo, com algumas mudanças para conseguir mais desempenho. Depois disso, ele quer patentear e oferecer seus serviços para algumas indústrias do ramo do automobilismo. Quem sofre com pesadelos ou até tem medo de dormir e sonhar com uma situação ruim, pode encontrar no som de alguns acordes musicais a solução para esse problema. Uma pesquisa realizada por cientistas de Genebra, na Suíça, mostrou que algumas notas reduziram a frequência desse tipo de sonho em algumas pessoas. 36 pacientes diagnosticados com transtorno de pesadelo foram avaliados no estudo, que mostrou que o simples som da nota dó pode fazer diminuir aqueles sonhos terríveis que atrapalham muitas noites de sono e fazem as pessoas começarem mal o dia. O método usou a terapia de ensaio com notas musicais e imagens, na qual os pacientes reescrevem seus pesadelos mais angustiantes e frequentes, tornando o final feliz. Então, eles ensaiam contando a si mesmos aquela história reescrita, tentando substituir o pesadelo. Depois de preencherem o diário de sonhos por 2 semanas, os voluntários receberam uma única sessão de terapia. Enquanto uma parcela serviu como grupo de controle, a outra passou por uma sessão extra, que foi criada a ligação entre a versão positiva de seus pesadelos e um som. Ambos os grupos dormiam com fones de ouvido, escutando um som a cada 10 segundos durante o sono, quando os pesadelos eram mais prováveis de ocorrer. O som escolhido foi o acorde de piano C69, formado pelo acorde de Dó, Mi e Sol, somado às notas Lá e Ré. Escute só. Depois de 2 semanas de novos registros no diário, os grupos foram avaliados e, após 3 meses sem qualquer tipo de tratamento, os resultados foram animadores. O grupo de controle tinha uma média de 2 pesadelos por semana, enquanto o outro grupo tinha quase 3. No final do estudo, o grupo de controle caiu para 1 pesadelo semanal e o grupo que escutou piano caiu muito mais, chegando a praticamente nenhum pesadelo semanal, além de terem relatado o aumento dos sonhos felizes. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.